Olá, estudante, tudo bem com vocês? Esse é o canal Juazeiro, Cidade Educadora, Aula em Rede. Eu sou o professor Robson e hoje nós teremos uma aula de arte para você que é do 8º ano. Nós vamos falar sobre algo muito utilizado nos dias atuais, o rádio. O rádio que nossos avós utilizavam naquela época e gostavam muito de ouvir as telenovelas, informações, entre outras contribuições que ele consegue trazer para nós. Então vamos tentar entender como surgiu o rádio primeiramente. A invenção do rádio. A partir do desenvolvimento da telegrafia sem fio e da radiocomunicação, surgiu o rádio. A distância deixou de ser barreira para a comunicação. No entanto, não há unanimidade entre os países quanto ao autor desta invenção. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para vocês é que não sabemos quem de fato fez o rádio. Inclusive, no nosso Brasil, nós temos uma pessoa que deu sua contribuição. E aqui o texto diz o seguinte: no Brasil, o padre Landel de Moura construiu o primeiro aparelho sem fio para a transmissão da voz humana, em 1892, o rádio. Várias pesquisas apontam que a primeira transmissão de palavra falada à distância realizada no mundo foi feita pelo padre Landel de Moura, em 1899. Então, nós temos aqui um inventor, não é? O padre Landel. Mas dizem que outros países também deram suas contribuições. Vamos lá. Várias fontes afirmam que no início do século XX, o engenheiro elétrico italiano Guglielmo Marconi inventou o telégrafo e, a seguir, um eletrodoméstico capaz de transmitir notícias, informações e entretenimento de uma mesma fonte para milhares de lares. E ele deu o nome a isso de rádio. Também, no mesmo período, o austríaco naturalizado norte-americano Nikola Tesla também realizava seus estudos e os patenteou. E em 1943, a Suprema Corte norte-americana considerou ele sendo o inventor do rádio. Então, nós temos um brasileiro, nós temos um italiano, nós temos agora um austríaco também que deram sua contribuição para a criação do rádio. Já no Canadá, nós temos outro. Já no Canadá, a primeira transmissão de rádio na história do mundo foi feita por Reginald Fessenden na véspera de Natal, em 1906, quando ele transmitiu um concerto de Natal para as tripulações do navio da United Fruit Company, no Oceano Atlântico e no Mar do Caribe. E aí nós temos então, baseado nesse texto, 4 pessoas que construíram o rádio. E é baseado nesse texto que eu li para vocês, desses inventores, que eu tenho agora uma atividade para você. Na realidade é um quiz, para saber se você prestou atenção. Então, na primeira aqui, assinale com X a alternativa que apresenta os países que são apontados como inventores do rádio. Eu li para vocês, os inventores. Será o primeiro o Brasil, a Itália, a Áustria e o Canadá? Ou será a segunda opção, a Itália, Estados Unidos, Áustria e Canadá? Está muito fácil, né? Então vamos para outra questão. O rádio e a sua história. Em seus primeiros anos de existência, o rádio foi utilizado como dispositivo de comunicação, tanto no comércio quanto na guerra. A outra informação também é a seguinte: com o fim da Primeira Guerra Mundial, os aparelhos se tornaram abundantes e sua função de entretenimento começou a ser percebida. No fim do conflito, uma fábrica de rádios nos Estados Unidos tinha diversos aparelhos em estoque. Então, distribuiu-os à vizinhança, instalou uma antena na fábrica e passou a transmitir música. Olha que coisa legal, né? O rádio começou então, a fazer parte da população. Então, eles começaram a fazer uso, não somente para escutar informações do dia a dia, mas também agora para apreciar música. E em 1920, uma estação montada pela Westinghouse
Rose, nos Estados Unidos, iniciou o broadcast, transmissão de um emissor para múltiplos receptores, como se dá hoje mais usualmente. No rádio, veiculando informações sobre a eleição para presidente. E em 1925, criação da União Internacional de Radiodifusão. Então, vocês observam que a cada período o rádio foi evoluindo. E essa evolução foi sendo muito significativa para a nossa sociedade. Em 1932, o rádio foi utilizado na Revolução como meio de comunicação entre as tropas e também como instrumento de divulgação do movimento entre a população nas emissoras normais. Por isso, o presidente daquela época aqui no Brasil, chamado Getúlio Vargas, procurou controlar essas transmissões na época. Então, aqui no nosso país, quando começou a chegar o rádio, de fato, em 1932, o presidente, então, Getúlio Vargas, começou a ter um controle dessa forma de transmitir informações para as pessoas. Em 1936, a primeira emissora brasileira, por nome Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, ela foi criada em 1923 e possuía preocupação educativa e cultural. Ela existe até hoje, tendo se transformado em 1936 na Rádio MEC, que é o meio de comunicação e educação. Então, começou nesse período aqui, a rádio dar sua contribuição para a área da educação. E aí eu tenho agora o segundo quiz para você. Marque com o X em qual momento os aparelhos de rádio se tornaram mais abundantes. Então, eu falei de várias épocas, e aí você tem que atentar no texto qual foi a época que ele se tornou mais destacado. Foi após a Revolução de 1932, foi após a Primeira Guerra Mundial ou foi após a criação da emissora Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Então, qual dessas opções o rádio se tornou mais significativo? Vamos continuar? Rádio e história. Peças de teatro, óperas, novelas e gêneros do entretenimento que posteriormente seriam populares na televisão, como programas de variedades e de talentos, emergiram naqueles primeiros anos chamado de a Era de Ouro do rádio. Então, como eu disse no início, nossos avós, eles tinham como costume sentar, ligar o rádio e ali escutar as novelas, os cantores e cada um dando sua contribuição. Em 1938, nos Estados Unidos, Orson Welles adaptou A Guerra dos Mundos. Essa história foi contada simulando um programa jornalístico. Na história, a Terra estava sendo invadida por marcianos. E em 1938, Getúlio Vargas criou a Hora do Brasil, hoje conhecida como Voz do Brasil. Em 1939, Hitler proibiu a audição de rádios estrangeiras na Alemanha. E no ano seguinte, as emissoras desse país passaram a transmitir a mesma programação. E em 1945, o imperador do Japão anunciou a rendição do país. E mais um quiz para você. Marque para verdadeiro e F para falso. Podemos afirmar que na primeira metade do século XX o rádio foi o quê? Utilizado como meio de comunicação e entretenimento, ou foi utilizado apenas como meio de comunicação para repassar informações sobre os governos de diferentes países? E aí a comunicação em massa, que é o que nós temos hoje. A comunicação de massa é um sistema de comunicação capaz de atingir um grande número de receptores ao mesmo tempo. E a comunicação envolve a intrapessoal, que é a pessoa ter consigo própria, a interpessoal, que envolve uma pessoa ou outra, a comunicação em grupo, que envolve várias pessoas, e a comunicação em massa, que é aquela que consegue multiplicar para outras pessoas informações. E aí vem o quarto quiz. Qual tipo de comunicação teve grande influência a partir da invenção do rádio? Foi a comunicação intrapessoal, a comunicação interpessoal,
a comunicação em grupos ou a comunicação de massa. Comunicação de massa, mais uma vez, são os meios de comunicação como instrumentos mediadores da transmissão de mensagens escritas, sonoras, visuais e textuais. E aí as comunicações em massa envolvem gritos e gestos, pintura rupestre, pictografia, papiros, jornal, imprensa, correios, telégrafo, telefone, rádio, cinema, televisão, computador, internet e universo virtual. Essa é a grande comunicação em massa que nós temos hoje. E aí vem para você mais uma atividade. Você escolhe os produtos que consome. Você é influenciado pelos produtos quando vai ao supermercado? Cite aqui quais são os produtos que você é influenciado pela TV ou pelo rádio. E aí relate aqui nesse espaço aqui da resposta pessoal. Então a indústria ao longo dos anos, com o surgimento do rádio, foi dando suas contribuições. E hoje nós somos influenciados pela grande comunicação em massa. Então um comercial que passa na TV, ele acaba tendo seu impacto na minha vida, fazendo com que eu consiga, então, ser influenciado e, a partir dele, comprar aquilo que está dando informação. Seja um telefone, seja uma roupa, seja algo que esteja a passar naquele momento. E aí você escolhe todos os produtos que você consome, cite mais uma vez produtos que você consumiu e diga o que influenciou, levando a escolhê-los. Então, mostre aqui quais são os produtos que o rádio ou a TV acabou te influenciando nesse período de pandemia. Essa é mais uma aula Cidade Educadora Aula em Rede para os alunos do 8º ano e eu agradeço por você compreender mais uma vez a história do rádio.